Glória a Deus. A paz de Cristo, queridos, a todos vocês. Feche os olhos, por favor, antes de eu abrir o texto. Senhor, aqui estamos nós, mais uma vez. A minha oração nessa noite é que o Senhor abra os nossos olhos. Precisamos ouvi-lo. Todo sono, ele seja quebrado, destruído pelo sopro do Senhor agora. Sopra vida sobre nós, vida, 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 em nome de Jesus. Toda dispersão maligna, ela possa sair em retirada em nome de Jesus. Que estejamos atentos, não a qualquer voz, mas a voz doce e poderosa tua, Jesus. Nos abençoa, fala conosco, muda a nossa vida, muda a nossa história, e que saiamos daqui transformados pelo Senhor. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém, amém. Amados, abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro capítulo 1 João capítulo 1, por favor. Primeira epístola de João capítulo 1. Eu quero ler com vocês um texto que eu estava com muita vontade de falar, e Deus me disse: fale lá na igreja. Eu disse: pois não. 1 João capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 5 até o 10. Olha, eu chorei no louvor. É muito difícil eu chorar em louvor, porque tudo quanto eles ministraram, eu leio muito, estou lendo e eu canto o que eu entendo. E aí eles estavam falando de pecados, eles estavam falando de voltar. Eu disse: nossa, louvado seja o Senhor. É sobre isso que eu vou falar nessa noite. 1 João capítulo 1, a partir do versículo 5, diz assim o texto: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andamos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Toda forma de vida tem inimigos. Como lemos nessa sessão agora, a vida também tem um inimigo: o pecado. Andar significa progresso, e os cristãos precisam avançar na vida espiritual. Porém, o maior obstáculo para essa caminhada se chama pecado. Pecado. Amados, somente quando estamos diante da luz reconhecemos as nossas trevas. Somente diante da santidade de Deus é que vemos a malignidade do nosso pecado. Há 3 verdades nesse texto, irmãos, maravilhosas. Nós vamos ver em primeiro lugar a natureza santa de Deus. Quem é Deus? Os 4 primeiros versículos que não lemos aqui de 1 João, ele fala da revelação do verbo de Deus. E agora nos versículos que lemos, ele passa da revelação do próprio Deus, a quem revela. Há 3 coisas magníficas. A primeira delas está no versículo 5. A mensagem acerca da natureza de Deus vem do próprio Jesus. A mensagem que da parte dele temos ouvido. A palavra grega
agelia para a mensagem sugere que a mensagem contém uma concepção de Deus e que jamais poderia ter formado. É uma revelação e não uma descoberta. Se Deus não houvesse falado, os homens jamais saberiam. João não é a fonte aqui, Jesus o é. Essa mensagem vem da parte dele, daquele que é capaz de nos dizer qual é a realidade de Deus. De tudo que Jesus foi, disse e fez, a notícia foi uma só: Deus é luz. Deus é luz. Segundo, ainda no versículo 5, a mensagem acerca da natureza de Deus é anunciada pelos apóstolos. A mensagem que eles ouviram, diz no versículo 5: e vos anunciamos essa. A proclamação acerca da verdade de Deus não apenas edifica os salvos, mas reprova os falsos. É por isso que eles pregavam: a mensagem que ouvimos e vos anunciamos. Irmãos, o nosso ministério não é apenas combater a mentira, mas anunciar a verdade, porque é a verdade quem liberta, é a verdade quem transforma. Então eu e você precisamos continuar anunciando a verdade que temos ouvido e lido da parte de Deus. Terceiro, ainda no versículo 5, a mensagem acerca de Deus é desvendada. O que ele diz? Que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. João já havia registrado as palavras de Jesus à mulher samaritana em João 4:24, dizendo que Deus é Espírito. Agora ele diz que Deus é luz. E um pouco mais adiante, no capítulo 4, no versículo 8, ele diz que Deus é amor. A luz ilumina, aquece, purifica e alastra. Ela traz o conhecimento da verdade e resplandece nas trevas da ignorância. É a luz. Se essa luz não chega a você, você continua nas trevas. Os homens continuam nas trevas. Deus é luz, no sentido de que é da sua própria natureza revelar-se. Você só conhece a Deus porque Ele se revelou a você e a mim, porque senão nós não conheceríamos a Deus. É da natureza dele que os homens o vejam e o conheçam. Ele não é um Deus esotérico e que vive escondido. Não, Ele quer que você o veja e o conheça. Não apenas nos cultos, mas em manhã após manhã, manhã após manhã. Ele quer se revelar a você e a mim. Ele se revelou na criação, na nossa consciência, nas Escrituras e em Jesus, o Verbo encarnado. O conhecimento de Deus é aberto a todos que contemplam o seu Filho, a luz do mundo. Portanto, Deus quer revelar-se, e Ele só se revela para quem Ele tem intimidade. Irmãos, talvez muitas coisas não aconteçam quando você faz muitas coisas, mas se você dobra os seus joelhos, se prepare para conhecer o seu Deus. Ele quer revelar a você e a mim, hoje à noite, amanhã, na terça, na quarta, na quinta, todos os dias. Segundo, Deus é luz no sentido de sua perfeição moral absoluta. Deus é santo e puro. Não há mácula em seu caráter. Lucas 1:35, ele diz que ele é o ente santo. O que é isso? Jesus foi o único homem que nasceu nesse mundo e não herdou o pecado de Adão. E por quê? Isso aqui é tão interessante, porque todos nós nascemos da semente do homem e não da semente da mulher.
Mas Jesus não nasceu da semente do homem, ele nasceu da semente da mulher. Por isso ele não herdou o pecado de Adão. Ele é santo, ele é puro, ele é santo, puro, não há mácula em seu caráter. Jesus foi o único homem que não pecou. Ele perdoa pecados porque ele não pecou. Ele é santo, irmão. Ele é puro. Ele é perfeito moralmente. E louvado seja Deus por isso. Nós não servimos a um barro, mas a um Deus santo, puro e justo. Terceiro, Deus é luz, no sentido de que nada pode ficar oculto aos seus olhos. 1 Timóteo 6,16, Paulo diz que Deus é luz e habita em luz inacessível. A luz penetra nas trevas e as trevas não podem prevalecer contra ela. Irmãos, você pode estar no meio de um terreiro de macumba ou o que quer que seja das trevas. Se você chegar, as trevas vão dar no pé, porque as trevas não suportam a luz. O salmista entendeu no Salmo 139, a partir do versículo 8, que ele não tinha como escapar de Deus. Ele diz assim: olha, isso é tão forte. O Salmo 139 fala de 4 atributos de Deus: onipotência, onipresença, onisciência e santidade. Ele diz assim: olha, se suba ao céu, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu me detenho no confins dos mares e vou dar uma passeada como Jonas lá no mar, não adianta, porque ele está no mar. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, não vai adiantar, porque para ele luz e trevas é a mesma coisa. O salmista descobre algo: não tem como eu me esconder de Deus, porque o homem sempre está em um lugar e Deus está em todos. Os olhos dele estão em cada metro cúbico dessa terra. Nada passa aos olhos desse Deus que é luz. E quarto, Deus é luz, no sentido de que nele não há treva nenhuma. Nos escritos de João, trevas têm uma conotação moral, significam uma vida de imoralidade sem Cristo. Por isso João 3,19 diz: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A luz veio, e os homens rejeitaram a luz. Aquele que é puro em seu ser e santo em suas obras, não pode tolerar as trevas, e nem ter comunhão com aqueles que vivem nas trevas. Primeiro, Deus é luz. Ele é luz. Você já tentou olhar para o sol? Ninguém consegue. Ele brilha mais do que a luz do sol. Ele é luz. Segundo, da natureza santa de Deus, nós vamos agora para a natureza pecaminosa do homem. Os falsos mestres, escutem, que haviam desembocado na Ásia Menor, eles traziam em sua bagagem uma falsa teologia acerca de Deus, de Cristo, do homem, do pecado e da salvação. Eles queriam desconectar a religião da vida, afirmando que poderiam ter comunhão com Deus e ao mesmo tempo viver em trevas. Eles chegaram ao ponto de negar a própria existência do pecado e afirmar que não eram susceptíveis a eles. Então João vai refutar algumas coisas aqui, nessa tentativa dos falsos de negar e de encobrir o pecado. 3 atitudes, irmãos, escutem. Primeira atitude é mentir aos outros. Olha o versículo 6: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade.
Os falsos mestres, eles queriam separar teologia da vida. Mesmo imersos num caudal de pecado, eles ainda proclamavam que tinham comunhão com Deus. Ainda hoje, muitos, aqui talvez não exista ninguém assim, mas muitos aí fora, por pensar que é espiritual, ele mente sobre a sua própria vida e tenta passar aos outros uma boa impressão. Exatamente como a figueira de Mateus 21, sem fruto. Exatamente igual. A figueira, ela estava na beira do caminho dizendo que tinha uma vida repleta, replena e cheia, até que Jesus chegou nela em Mateus 21, 18, que ele tinha fome, e ele se aproximou da figueira e, não encontrando folhas, senão frutos, disse: nunca mais alguém coma fruto de ti. Amados, nós corremos um grande risco das pessoas acabarem amando não quem nós somos, mas quem nós aparentamos ser. Das pessoas serem atraídas a você não pelo fruto, mas pela folhagem. É esse povo que João está batendo na tecla, porque religião sem moralidade é ilusão. Aquilo que você diz que vive sem moralidade é ilusão. Por quê? Porque uma vez que o pecado é sempre uma barreira entre você e Deus, você precisa viver e ser aquilo que você diz ser. Todos nós. A intimidade, ela só está arraigada à verdade. Por isso o pecado aliena o ser humano de Deus e do próximo. Mentimos aos outros. Segundo, mentimos a nós mesmos. Olha o versículo 8, acompanhe. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Notem que o pecado nos leva a mentir não apenas para os outros, mas também para nós mesmos. Irmãos, se dissermos que não temos pecado, negamos a razão porque Cristo veio e rejeitamos o seu perdão na cruz para nós. Eu rechaço a graça de Deus, dizendo que eu não preciso dela. O pecado, querido, é uma fraude tão sutil, que aquele que comete perde a consciência dessa realidade e vive pecando. As coisas se tornam naturais e completamente comuns para você. Então você peca, e peca, e peca. Por isso que é possível viver em pecado e ainda assim sentir-se seguro e ter certeza de que a sua relação com Deus está bem. Cuidado! Isso é um perigo. De você sentar-se, irmãos, eu tremo na mesa, eu tremo na ceia, porque diz 1 Coríntios 11, 17, foi Paulo quem disse, não Paulo ali da esquina: vós vos reunistes para pior e não para melhor. Vocês têm tomado da ceia, diz Paulo, para pior e não para melhor. Porque eles estavam fazendo da ceia um lanchinho no parque. Os ricos comiam e se embriagavam, e não esperavam os pobres na festa do ágape, que hoje não existe mais. E Deus disse: vocês estão cada vez pior e não melhor. Nós corremos esse risco de tentar viver em pecado e ainda assim sentir-se seguro de sua relação com Deus. Não! Simon Kistemaker disse que qualquer homem que não precise fazer o 5º pedido de Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, por achar que não tem pecado, é um mentiroso. Ele mente. Provérbios 28, 13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Nazareno, escute: o que encobre as suas transgressões jamais
prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Quem faz o quê? Confessa e deixa. Há perdão para você e para mim, mas você precisa verbalizar e abandonar. Fica claro para João: na vida cristã não se deve apenas falar, mas andar, ou viver segundo aquilo que se crê. É possível mentir aos outros, é possível mentir a você mesmo. E terceiro, eles tentaram mentir para Deus. Olha o versículo 10, olha aí o 10: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O pecado nos leva a mentir para os outros, para nós mesmos e para Deus. E aqui vem algo pior: tornando-se mentiroso, ele tenta fazer de Deus um mentiroso. E como? Porque ele torna o santo em profano. Porque quando alguém diz que não peca e não tem pecado, ele faz do santo mentiroso, ele faz da luz trevas. Aquele que nega o próprio pecado e a própria verdade divina chama a Deus de mentiroso. Warner DeBoer disse que quando negamos que somos pecadores, transformamos Deus em mentiroso, não apenas em palavra, mas em seu feito na cruz. Ou seja, eu não tenho pecado e eu não preciso de perdão. Eu estou dizendo: a sua palavra é um engodo e eu não preciso da sua salvação. No versículo 8, o descrente diz que não tem pecado. Agora ele afirma que não é pecador. E se ele não é pecador, porque insiste que não pecou, faz de si mesmo um ser igual a Deus. Não tem pecado. Quando alguém diz eu não tenho pecado, você quer ser igual a Deus. Abraham Lincoln disse: que profundidade, que se um homem deseja ser mentiroso, é bom que ele tenha boa memória. Lembre-se de quem você é, diz Abraham Lincoln, e olhe-se no espelho e você verá o quão pecador tu és. Meu Deus! Quantas pessoas passam a vida toda gastando suas energias, fingindo ser algo. Lhe restam poucas forças para viver. Poucas. Essa é a natureza do homem. Ele tenta mentir aos outros, para ele mesmo e para Deus. Deus é santo, puro. Deus é luz. Eu e você serve um Deus com muito poder e uma luz inacessível. E nós mentimos e tentamos mentir para o Criador de todas as coisas. Há uma terceira e última verdade aqui do texto. Eu queria muito que você apertasse bem os cintos agora. É a natureza da comunhão com Deus e com os irmãos. Há umas coisas aqui maravilhosas, muito benditas. Para termos comunhão uns com os outros, precisamos andar na luz como Deus está na luz. E para termos comunhão com Deus, nós vamos ver agora, precisamos reconhecer os pecados, confessá-los e abandoná-los. Primeiro nós vamos ver a comunhão com os irmãos. O versículo 7 todo fala da comunhão com os irmãos. Há três coisas aqui. Primeiro, há uma exigência do apóstolo. Qual é a exigência? Se, porém, andarmos na luz, como ele está
na luz. Irmãos, notem, não há comunhão fora da verdade. Não existe. Onde as trevas escondem as motivações e distorcem as palavras e maculam as ações, não pode existir verdadeira comunhão. Não existe. Não existe comunhão fora da luz. Diz a Escritura. O engano do pecado nos leva a pensar que se as pessoas nos conhecerem como nós somos de fato, elas se afastarão de nós. Somos induzidos a esconder os nossos pecados para sermos aceitos, mas isso é um engodo, é uma mentira. As pessoas precisam saber quem você é de fato, porque senão não haverá verdadeira comunhão, porque essa comunhão só acontece na luz. Quando ocultamos a verdade de Deus e das pessoas de quem nós somos, a comunhão já está quebrada. Não existe comunhão. Essa é a exigência. Se porém andarmos na luz, ou seja, você precisa andar na luz. Eu e você precisamos andar na luz. Segundo, há uma realidade: mantemos comunhão uns com os outros. Andar na luz pavimenta a nossa comunhão com Deus e com o próximo. Andar na luz é uma exigência para a comunhão fraternal. Igreja, escute isso aqui em nome de Jesus. Você precisa andar na luz para ter comunhão com outra pessoa. É uma exigência, e agora ele passa para a realidade. Viver na luz, viver para Deus, significa que temos uma relação íntegra com o próximo, porque a comunhão fraternal é resultado da santidade. Se você não tem comunhão fraternal, você não tem koinonia, você tem koinonite, é doença relacional. Ou você se relaciona na luz ou nas trevas, ou você tem comunhão ou você não tem comunhão. Diz Deus, não o homem. Porque, irmãos, nas trevas não há comunhão, mas cumplicidade. Nas trevas não há comunhão, mas parceria com o pecado. Ou você é parceiro de alguém nas trevas, ou você é parceiro de alguém na luz. E diz Deus, ninguém está em cima do muro. Ou você é, ou você não é. Terceiro, há uma promessa. Rapaz, que forte. Qual é a promessa? E então o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Volta um pouquinho. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e então o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Todo. Que promessa bendita! Isso aqui não é promessa de ninguém da terra, mas aquele que comanda a terra do céu, aquele que pode perdoar pecados, Deus. O fato de andarmos na luz e mantermos comunhão uns com os outros não implica a ausência de pecado. Irmãos, nós só estaremos livres da presença do pecado na glorificação. Por isso Paulo diz em Gálatas 6:1: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Ou seja, enquanto seu coração bater, estaremos susceptíveis à presença do pecado. Todos nós. Agora, o que é bendito aqui? Se andarmos na luz, temos a purificação no sangue de Jesus. Andar na luz, portanto, é confessar o pecado. Andar nas trevas é ignorar o pecado, é ignorá-lo. O verbo purificar aqui é katarizen.
E o que significa isso? Sugere que Deus faz mais do que perdoar, Ele apaga a mancha do pecado. Ele purifica. A mancha que havia em você é como que uma lepra, Ele cura e nem há mancha do pecado. Louvado seja Deus por isso. O sacrifício da cruz é o meio do perdão e da reconciliação com Deus, mas ao mesmo tempo, o meio da purificação interna do pecado, abrindo-nos a porta plena da comunhão com Deus e com os irmãos. Escute, se você não for lavado pelo sangue de Jesus, você nunca terá uma comunhão plena com ninguém. Ou você é salvo do pecado e vive para ele, ou a sua koinonia é um engodo, você vive a koinonite. Jesus já lavou vocês? Agora, o que me chama a atenção aqui é que o João diz que o sangue de Jesus não purifica de alguns pecados. O pastor Reinaldo disse, mas de todo o pecado, todo. Jesus não olhou para você e disse assim, bom, ele é meio feinho, eu vou purificar 30% dos seus pecados. Olha, esse santo aí, ele precisa muito de beleza, então eu vou purificar 36,5%. Você é linda por fora, mas eu não gostei muito de você não, porque você usa óculos, 66%. Não, meu irmão, ele olhou para você e disse, ele nos purifica de todo o pecado. Portanto, não há causa perdida para Deus, e não há pecador irrecuperável para Jesus. Não há. Você pode ser o maior pecador de todos, se ele encontrar você no caminho de Damasco e ele jogar você ao chão, prepare-se para levantar-se alguém novo. Ele lava você e dá uma vida nova para você. Essa aqui é a comunhão com os irmãos. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos a koinonia uns com os outros, e então o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Louvado seja Deus. Há uma última verdade. Agora é a comunhão com Deus. Olha o versículo 9 comigo. Antes de lermos o versículo 9, o pecado, irmão, é maligno. Ele é treva e Deus é luz. Isaías 59:2, o profeta diz, o que separa você de Deus é o seu pecado, porque as vossas ou as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. A única, escutem isso em nome de Jesus, a única condição, portanto, para o homem ter comunhão com Deus é reconhecer o seu pecado e abandoná-lo. Há 3 coisas aqui, eu encerro essa mensagem. 3. Qual é a condição para o perdão? Se confessarmos os nossos pecados. Ei, igreja, qual é a condição? Essa é a parte condicional da frase, que mostra o nosso conhecimento do pecado. Nossa, eu nem sabia que tinha pecado. Bobagem. João diz que todos nós temos consciência que pecamos. Eu pequei, já ouviu isso, pastor? Eu pequei inconscientemente. Bobagem. Diz Deus, isso é um engodo.
Porque se eu confessar o meu pecado, é algo que eu sei que eu errei contra Deus ou contra o próximo. Se confessarmos os nossos pecados, precisamos encarar o pecado aberto e honestamente, sem escondê-lo ou achando desculpa para eles. E o que é confessar os pecados? É concordar com Deus que pecamos. É exatamente isso. A palavra confessar aqui no grego é homojoleo. O que é isso? Homologar. É concordar com. É concordar com Deus que pecamos. Confessar e concordar é o diagnóstico de Deus a nosso respeito, que pecamos, que temos cometido pecado, e assim verbalizamos essa concordância com tristeza. Eu não sei se aconteceu isso com vocês. Algumas pessoas pensam que só podem sair da igreja felizes. Isso é outro engodo. Hoje não vai ser um dia desses, impossível. 2 Coríntios 7,10, Paulo diz assim, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, qual não traz pesar. Que tristeza? Do pecado, que eu peco e que eu pequei. Aí ele continua, mas a tristeza segundo o mundo vai gerar morte. Vai gerar morte. Agora escuta, irmão. Vale ressaltar que não se trata de uma confissão genérica de pecados. A verdadeira confissão requer a especificação de pecados. É chamar o nome do pecado. O nome. John Stott disse isso, e eu vou pegar a explicação dele e emendar. John Stott diz que o que se requer não é uma confissão geral de pecado. E o que é isso? Deus perdoa pelos meus pecados. Não, essa não é a oração que nós precisamos fazer. Deus perdoa os meus pecados. Deus disse quais? Quais pecados? Não. Ele é enfático em dizer, mas uma confissão particular de pecado. Como particular? Deus me perdoa, eu caí em adultério. Deus me perdoa, eu vi coisas que eu não deveria ver. Eu roubei, eu coloquei as mãos em coisas que eu não poderia colocar. Isso é confissão de pecados. Dê nome aos bois. Deus quer ouvir a nossa voz nessa noite para curar você e levantar você. Deus quer ouvir quais pecados? Dê nome aos bois. Aleluia. Dê nomes. Deus, eu flertei com aquela moça, eu quase fui com ela para a cama. Deus quer ouvir. Deus, eu parei de usar drogas, mas quando eu vi aquela carreira, eu usei. Eu estou flertando com aquele moço da faculdade e ele me levou para a cama. Isso é confissão de pecados. Se confessarmos os nossos pecados, João na verdade sintetiza assim: desde que os crentes são perdoados, eles precisam regularmente confessar os seus pecados. Lindo! Se você nasceu de novo, você confessa os seus pecados regularmente, não para a glória do homem, mas de Deus. E mais, irmão, vou passar uns minutinhos, aguenta aí. Qual é a base do perdão? Ele é fiel e justo. Meu Deus. Qual é a base? Ele é fiel e justo. A garantia da segurança do perdão estão no caráter de uma pessoa, Deus. Se você se voltar do pecado para Ele, Ele é fiel
e justo. Ele não vai jogar na sua cara aquilo que você fez. Ele perdoa você, como João 8:11, aquela mulher que caiu em adultério. Onde estão seus acusadores? Nem tampouco eu te condeno. Vá e não peques mais. Ele é fiel e justo. Se você caiu, só Ele pode levantá-lo nessa noite. Último, qual é a posse do perdão? Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É justamente de nossas injustiças que essa justiça de Deus nos purifica. Na primeira frase, o pecado é um débito que Deus quita. Na segunda, é uma mancha que Deus remove. Deus perdoa pecados e purifica de toda injustiça. Ele lava por fora e purifica por dentro. Deus não coloca mais os nossos pecados na nossa conta. Esse é o lado judicial. Deus limpa e purifica. Esse é o lado pessoal. O primeiro verbo, pessoar, descreve o ato de cancelar uma dívida e pagar pelo pecador. E o segundo verbo, purificar, refere-se ao fazer do pecador alguém santo, de modo que ele possa ter comunhão com Deus. Louvado seja Deus, porque Ele nos perdoa e nos purifica de toda injustiça, de toda. Isaías 1:18, eu termino, Deus dizendo: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite: você caiu em pecado, você se distanciou de Deus, abandonou Jesus, traiu a confiança de pessoas próximas, se abandonou o Evangelho. Deus chama você de volta a confessar os seus pecados. Ele quer colocar você de pé de novo e dar uma nova vida para você, em nome de Jesus. Fique de pé, vamos orar. Meu irmão, esteja atento agora, esteja atento. Você caiu. Eu caí. Deus quer ouvir da sua boca nessa noite, da sua. Tudo aquilo que você tem feito e desagrada ao teu Criador, você precisa confessar os seus pecados nessa noite, e Ele perdoa você. Fecha os olhos, irmão. Vocês estão olhando para mim tão assustados. Deus quer restaurar você. Existem pessoas que estão aqui nessa noite e que entraram aqui só pela graça de Deus. Não há forças em você. Eu vi na hora da oração. Há pessoas sonolentas. Há pessoas que estão vivendo em práticas que Deus não aceita. Meu irmão, Deus não tem pacto, comunhão com trevas. O pastor Reinaldo disse que será um ano maravilhoso, eu creio, mas precisa haver confissão de pecados, não apenas hoje, mas todos os dias que você o fizer. Eu quero orar por você. Passei 2 minutos. Irmão, eu não posso sair daqui sem fazer isso, cara. Quantos dormem aqui nessa noite? Não levanta as mãos. Sabe o que chama isso? Pecado.
eu não estou apontando o dedo para vocês, porque quando eu escrevo essas coisas, o dedo vem para mim. Eu sei quem eu sou. Em nome de Jesus, eu não vou chamar ninguém aqui, mas fale com Deus no seu lugar. Ora, se você quiser ajoelhar, meu irmão, você não pode sair daqui sem falar com o teu Deus. Ele quer ouvir nome dos pecados, nome. E você e eu temos pecado contra Deus, sim. Deus está aqui, sinta Ele, a santidade de Deus aqui nessa noite, sinta-se constrangido. Senhor Deus, meu Pai, Deus, Tu és luz. Onde a luz entra, o pecado precisa sair. Onde essa luz penetra, precisa haver dissipação das trevas. A vida muda, a vida precisa mudar. Senhor, muitos têm tentado mentir aos outros, a Ele mesmo e ao Senhor. Mas o Senhor disse nessa noite: se você confessar os vossos pecados, eu sou fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificar você de toda a injustiça. Deus, o Senhor é santo, 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 santo. A Tua luz é penetrante em nosso meio nessa noite. Faça-nos abrir a nossa boca e confessar os nossos pecados, porque ainda que tenhamos caído, o Senhor firma os nossos joelhos de novo e nos faz caminhar, caminhar, caminhar. Deus, tira as escamas, faz-nos voltar onde caímos e nos faça caminhar, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o justo juiz, aquele que perdoa pecados e diz: vai embora, não peques mais, mude de vida, mude a sua história, porque eu, Teu Deus, faço você novo de novo. O Senhor lava por fora e purifica por dentro. O Senhor dá novas vestes e dá um novo coração. Louvado seja o Teu nome, porque nessa noite pessoas estão sendo reerguidas dos pecados que cometeram, porque ainda que os homens não perdoem, mas o Senhor nos purifica de todo e qualquer pecado. Louvado seja o Teu nome pelos séculos dos séculos. Amém, amém. Aplauda o Senhor bem forte nessa noite. Louvado seja Deus, aleluia.